Amém, amados? Aproveitando que você está de pé, eu gostaria que você já apanhasse a Bíblia. Pegue a Bíblia, você que está aqui, você que está em casa também. Vamos ler a santa palavra de Deus. Esta palavra que traz vida, que traz fortalecimento e que nos edifica espiritualmente. Abra a Bíblia comigo no livro de 1 Reis. Livro de 1 Reis, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. 1 Reis, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. O tema da mensagem deste nosso culto de crescimento espiritual é Conselhos Sábios para a Vida. Amém, amados? Quem gosta de ouvir bons conselhos, levante a mão e diga amém. Melhor ainda, se esses conselhos forem conselhos extraídos da palavra de Deus. Amém, amados? Vamos orar então, você que está aqui, você que está em casa, feche os olhos e vamos falar com Deus. Senhor, em Tua presença, nós nos colocamos agora e com toda a sinceridade que há no nosso coração, nós queremos Te pedir, fale conosco agora. Espírito Santo, eu sei que o Senhor já falou por meio das canções, das orações e de tudo que foi feito desde o primeiro minuto deste culto. Mas agora fale conosco também pela Tua palavra, que ela nos desperte, motive e inspire a fazer aquilo que é segundo a Tua vontade e o Teu querer. Te damos graças e Te louvamos, em nome de Jesus, e que assim seja. Amém e amém. Amém, amados? Diz assim a palavra do Senhor no versículo 1: Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e seja homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo. Olha que coisa, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Amém, queridos? Levante as mãos para os céus e diga comigo: obedecer ao Senhor é o caminho para uma vida abençoada. Quem quer uma vida abençoada, diga amém. Convido você então, meu querido irmão, minha querida irmã, a se assentar e aplaudir ao Senhor com toda a alegria do teu coração. Graças a Deus. Muito bem. Levante a cabeça, amados. Olha aqui para frente. Você que está em casa acompanhando a transmissão, preste atenção àquilo que esse texto quer falar aos nossos corações aqui nessa noite. Como eu disse agora há pouco, esta mensagem tem um tema. O tema dela é conselhos sábios. Não são conselhos pervertidos, não são conselhos malignos, não são conselhos cuja inspiração não provém de Deus.
Porque tem muita gente por aí dando os maus conselhos. Tem ou não tem? Sim ou não? Tem. Às vezes um casamento está em crise por causa de uma traição, por causa de algum problema. E aí alguém vai se aconselhar com o ímpio, né? Por isso que a Bíblia declara que a gente não deve se assentar junto à roda de escarnecedores e nem se deter no caminho de um ímpio. Então, de repente, acontece uma crise, algum problema, aí alguém vai conversar com o ímpio, e o ímpio fala assim: fez isso com você, faz com ele também. É assim, não é? Dá o troco. Esse é o conselho do ímpio. A pessoa te prejudicou, te passou a perna, fez alguma coisa, um negócio aí, te prejudicou, dá o troco também. Aí é violência em cima de violência, pecado em cima de pecado e erro em cima de erro. Por quê? Porque as pessoas estão buscando conselhos fora da direção de Deus. Então, o conselho, para que ele possa produzir um resultado satisfatório, para que ele possa acrescentar alguma coisa na nossa vida, precisa ser um bom conselho, precisa ser um conselho sábio. E onde nós vamos encontrar a fonte de toda a sabedoria? Nós vamos encontrar em Deus. E vamos encontrar na palavra de Deus. A palavra de Deus está ao nosso alcance. Por isso que a Bíblia declara que aquele que tem falta de sabedoria, o que ele deve fazer? Ele deve pedir a Deus: Deus, eu estou no momento complicado da minha vida. E a gente tem que ser sincero. Se tem uma coisa que Deus gosta, é sinceridade. Deus aprecia muita coisa, amados, na vida de uma pessoa. Mas uma das coisas que Deus mais aprecia é a sinceridade. É quando a gente se humilha diante dele e diz assim: Deus, eu não sei o que fazer. Eu poderia tomar da minha própria sabedoria, do meu próprio discernimento, poderia fazer alguma coisa baseado na minha experiência, mas eu não quero fazer assim. Eu quero que o Senhor me oriente, eu quero que o Senhor fale comigo, me mostre a Deus. E coisa que deixa Deus feliz é isso, gente. Quando a gente se humilha, quando a gente, desce, como tem uma canção que diz, quando meu eu, e eu descer, do meu pedestal, do meu orgulho, e aí a gente diz assim: eu não sei, Senhor, me ajuda, me orienta. Estou numa situação complicada, a minha vontade é de seguir por esse caminho aqui, é isso que eu quero fazer. Mas se o Senhor tivesse no meu lugar, o Senhor faria isso? Por mais que eu queira, se não é da tua vontade, então não deixa. E por mais que eu não queira, mas se é da tua vontade, então seja feita a vontade do Senhor. Aí Deus vai nos dirigir, Deus vai nos revelar a sua vontade. Então nós temos aqui conselhos sábios. E esses conselhos sábios, quando aplicados, quando seguidos à risca, eles vão abençoar a nossa vida. Eu quero ter uma vida abençoada. Quem quer ter uma vida abençoada? Pastor, é óbvio, né, pastor? Claro, que pergunta. Claro que todo mundo vai dizer que quer. Mas para que isso aconteça, a gente tem que seguir conselhos. A gente precisa seguir princípios. E onde estão esses princípios? Estão na palavra de Deus. E aqui nós vemos aqui no texto que lemos agora há pouco, queridos, alguém importante, alguém de um alto prestígio, digamos assim, de uma relevância muito importante, transmitindo conselhos sábios. E quem era esta pessoa? Quem era esta figura? Quem era este personagem bíblico? O grande rei Davi. E ele está se aproximando agora das portas da morte. Aquele grande guerreiro, que soube lidar com sabedoria, diante das investidas de Saul. Este homem que recebeu de Deus estratégias
para vencer o gigante Golias, para administrar bem o reino de Israel. Este homem agora está morrendo. E ele sabe, olha, ele agora está chegando no fim da vida e ele está fazendo uma retrospectiva. Todos os anos, quando vai chegando o final, né, do ano, as emissoras de TV fazem uma programação chamada retrospectiva, né, daquele ano. Aí mostra tudo o que aconteceu ali. E Davi está fazendo um balanço da vida dele, está fazendo um balanço do reino dele. E ele sabe que tudo que ele conseguiu em cerca de 40 anos de reinado, tudo que ele conseguiu, todos os créditos, todo o sucesso, todo o êxito que ele conseguiu porque ele andou no centro da vontade de Deus. E nos momentos em que ele deu uma escorregada, ele pagou por isso. Ele bateu cabeça, ele sofreu. Ele arcou com consequências de erros que o perseguiram até o final da vida. E ele não quer que essas coisas aconteçam com o filho dele. Então ele está preocupado em fazer o quê? Manter a estabilidade do reino, porque uma decisão errada de um governante, uma decisão errada de um líder, uma decisão errada de uma pessoa de influência. Talvez você que está aqui ou você que está em casa vai dizer assim: pastor, mas eu não lidero nada, eu não sou pastor, eu não sou líder na igreja. Mas você influencia a vida de alguém. Se você é um chefe de família, você influencia a sua família. Se você é um cristão, você influencia pessoas na escola. Se você é um servo, uma serva de Deus, você influencia pessoas no seu ambiente de trabalho. E se você der um passo em falso, se você der um passo errado, você pode ser uma pedra de tropeço na vida de muita gente. Pessoas podem deixar de alcançar o céu por causa de um mau testemunho de uma pessoa. E o próprio Jesus falou isso. Ele disse assim: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Olha o que Jesus falou: ai daquele que por quem vier o escândalo. Melhor seria que ele amarrasse uma corda no pescoço e na outra extremidade uma pedra pesada e se atirasse nas profundezas do mar. Olha que coisa séria. Então Davi está preocupado, porque ele levou 40 anos para fazer a nação de Israel se tornar a potência, a potência militar que era na época de Davi. O reino de Israel na época de Davi atingiu ali um nível inigualável, e depois com Salomão se tornou mais forte ainda. Só que agora ele está indo embora. Ele não tem mais como acompanhar Salomão dali para frente, ele está no leito de morte. Então ele está preocupado com duas coisas. Primeiro, com a estabilidade do reino, e ao mesmo tempo com seu filho Salomão, que tem pouco mais de 16 anos de idade. Então ele vai dar aqui alguns conselhos para Salomão, que se eu e você recebermos na nossa vida, também vão produzir bênçãos extraordinárias em todas as áreas da nossa vida. Amém, amados? Então ele diz aqui, versículo 1, e aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Aí ele vai dar o primeiro conselho. Ele diz aqui, coragem. Amém, queridos? Amém, amados? Coragem. Diga assim: preciso ter coragem. Olha para o irmão que está do teu lado e diga para ele: tenha coragem, irmão. Fala para ele aí, Lembra de uma canção antiga? Não tinha uma canção antiga que falava sobre isso? Se as lutas desta vida te faz chorar, coragem, meu irmão, coragem. Quem lembra dessa canção? Levante a mão, Coragem. O que é coragem? Coragem, é não se deixar vencer pelo medo.
Homens e mulheres de Deus tiveram medo. Sim ou não? Sim, muitos homens e mulheres de Deus nas páginas da Bíblia tiveram medo. Mas eles não se deixaram vencer pelo medo. A gente está vendo agora o que está acontecendo, né, com os nossos irmãos gaúchos. Aquela situação, quando você olha, ela é sim desesperadora, ela traz medo. Mas o que as pessoas vão precisar agora, além de todo o apoio, de toda a solidariedade, né, dos nossos irmãos brasileiros, das nossas autoridades? Vai precisar de tudo isso, mas também vai precisar de uma boa dose de coragem. Porque se a pessoa parar e ficar olhando para a água e dizer assim, ai agora, ai não vou conseguir, né? Uma das coisas que eu estava vendo hoje, as autoridades e os médicos falando, é a pessoa cuidar da sua saúde mental. E trazendo para o lado espiritual, queridos, como nós temos coragem se a gente exercitar a fé, se a gente se aproximar de Deus, se a gente cultivar o nosso relacionamento com o Senhor, porque as lutas batem na porta de todos. Bate ou não bate? Ou será que é só pastor que passa luta? Será que é só você ou um ou outro aí que passa problema? Todos nós enfrentamos. Quem tem enfrentado problemas aí na sua vida? Todos nós, né? E alguns chegam sem avisar, né? Você vai deitar, tá tranquilão, beleza. Aí quando chega no dia seguinte, o problema bateu na porta. E se você ficar olhando para o problema, pensando no problema e falando de problema o dia inteiro, a sua coragem, vai só murchando, vai só diminuindo. E Davi está falando para Salomão, primeira coisa, coragem. Governar, liderar, ter responsabilidades não é para covardes, tem que ter coragem, tem que acreditar, tem que partir para cima, por mais que você está ouvindo vozes e vendo coisas diante de você, dizendo você não vai conseguir, vai para frente, acredita, tenha coragem, não se entregue, não desanime. Não é assim que diz uma canção que nós cantamos aqui no culto? Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Então a primeira coisa que Davi fala para Salomão é o quê? Tenha coragem, não desanime diante das dificuldades. As dificuldades sempre existiram e vão continuar a existir, irmãos. Quem dera que a vida fosse um mar de rosas. Aliás, pastor Paulo, eu acho até que se a vida fosse um mar de rosas, ela nem teria graça. Quem está me entendendo, diga amém. Se a vida fosse só de momentos bons, talvez ela não teria graça. Então Deus, quando permitiu que as dificuldades surgissem, Ele sabia o que estava fazendo. É através das dificuldades que a gente cresce. Você não amadurece na bonança não, queridos. A gente amadurece nas dificuldades, nas crises, nos desafios. É um processo que nos faz crescer. Quem está me entendendo, diga amém. Então nessa hora a gente tem que ter o quê? Coragem. Quando os soldados de Israel olhavam para Golias, o que eles sentiam? Medo, pavor, desânimo. E o gigante Golias só crescia, né? Todo dia ele chegava lá, insultava, humilhava o povo de Deus, afrontava o nome do Deus de Israel, até que Davi, um menino de 16 anos de idade, se encheu de coragem e disse o quê? Quem é este incircunciso para afrontar ao Senhor e os seus exércitos? E ele partiu para cima. Se ele fosse olhar para o tamanho do gigante, se ele fosse olhar para a experiência militar de Golias, se ele fosse olhar para o tamanho da espada de Golias, do escudo, do treinamento militar que aquele homem tinha, a Bíblia declara até
que Golias era campeão dos filisteus, ele era um campeão, ele não era um lutador amador que estava ali sem saber o que estava fazendo, ele tinha experiência de guerra. Davi mal servia para cuidar de ovelha e levar queijo e pão para os irmãos dele na guerra. Os irmãos até falaram para ele: o que você está fazendo aqui? Vai embora, teu lugar não é aqui não, aqui não é lugar de criança não, aqui é lugar de soldado, vai cuidar de ovelha. Mas esse homem não se acovardou diante das dificuldades. Então quem sabe tem gente aqui, que você está aí assim, né, com medo de alguma coisa. Será que vai dar certo? Será que eu vou vencer? Será que eu vou conseguir? Levante a cabeça. Você tem Deus, você tem Jesus, você tem o Espírito Santo, você tem a palavra de Deus. Tenha coragem, amém, queridos? Só os corajosos, você pode aplaudir o nome dele bem forte. Oh, aleluia! Então Davi fala para ele aqui no versículo 2, primeiro conselho, ele diz aqui, eu vou pelo caminho de todos os mortais, tenha coragem e seja homem. Que palavra séria, hein? Seja homem. Ou seja, o que significa essa expressão? Seja homem, seja mulher. O que significa isso? Olha o que Davi está falando, gente. Um pai falando para o filho na hora da morte. Ops! Seja corajoso e seja homem. O que significa isso? Seja responsável. Seja o que mais? Olha aqui, seja correto, seja determinado. O apóstolo Paulo, ele diz assim, o que ele diz? Quando eu era menino, eu agia como menino, a minha conversa era de menino, e eu pensava igual um menino. E como é que menino pensa? Menino não sabe o que quer. Quer esse brinquedo aqui? Eu nunca me esqueço, né? Cadê o Josh? Eu nunca me esqueço. O Josh, quando era bem pequenininho, né? Bem pequenininho. Ele queria lá um presente. Aí queria, mas queria. Aí eu comprei, né? Aí de repente, 2 semanas depois, ele passou, lembra, pastor, lá em São Pedro? Passou na porta de uma loja, aí viu lá um boneco, né, daquele filme Guerra nas Estrelas. Aí você, esse aqui eu não quero, agora eu quero esse aqui. Você vê, mas isso aí não é típico dele, a criança é assim. Né? Eu também já fui assim, né? Eu quero essa roupa, aí o pai vai lá, né? Me lembro que quando eu era criança, né? Era a época do Conga. Quem lembra do Conga? Meu Deus, que coisa horrorosa, né? Horrível. E aí meu pai foi lá, e eu fiquei na cabeça dele, compra um Conga. Aí ele comprou. Aí, pastor Paulo, olha, a gente está ficando velho, né? Aí eu me lembro que passava aquela série, O Homem de 6 milhões de dólares. Lembra aquele... com aquele olho dele, né? E correndo aí uma empresa aqui no Brasil lançou o Quixote. Quem lembra do Quixote? Oh, meu Deus do céu, a gente tá velhinho, né? Ai, Jesus. Gente, quando eu vi, né, aquela propaganda, né, o cara correndo de Quixote imitando, eu fiquei em cima do meu pai. Eu quero Quixote. Aí ele falou assim, como assim? Você está achando que eu sou feio de dinheiro? Você acha que o dinheiro dá na árvore? Eu comprei esse coco. Aí eu comecei a ficar nervoso, chateado e chorando. Aí ele falou assim, se tu não parar com isso. Aí atrás da geladeira, você já sabe o que tinha, né? Quem lembra do que tinha atrás da geladeira? Lembra, né? Tinha aquela vara de goiabeira que envergava, mas não quebrava, né? E eu falei para ele, não, mas eu quero aquele ali. Não, agora tu vai usar esse aqui, porque tu pediu esse aqui. Vai usar até acabar. Então quando a pessoa é menino, a criança não tem noção de responsabilidade. E Davi está falando para ele, tenha coragem, seja homem. Saiba o que você quer, seja decidido, trace um alvo para a tua vida e vai nele até o final.
Você sabia que tem gente inconstante? Uma hora ele quer uma coisa, uma hora quer outra. Parece um ioiô, meio barro, meio tijolo, fica ali em cima do muro. Se Deus colocou no teu coração um alvo, um projeto, um objetivo para a tua vida espiritual, para a tua vida material, seja firme. Então, quando ele está falando seja homem, ele está falando o quê? Ele está falando seja determinado, seja correto, empenhou a palavra, tu deu palavra, tu disse que vai fazer, faça. O que Jesus falou? Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é o quê? Procedência maligna. Seja homem, tenha caráter, tenha responsabilidade. E isso vale para homem, para mulher, para todo mundo. A gente está vivendo hoje, gente, uma época aí que as pessoas estão perdendo a credibilidade. Antigamente alguém chegava para comprar um negócio, né, e falava assim, tem que assinar alguma coisa? Não, 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 tranquilo, quando é que você vai passar aqui? Eu passo aqui dia tal e acerto com você. Hoje a pessoa tem que fazer um monte de contrato, cara, e contrato dali, e calção daqui, e não sei dali, porque as pessoas estão se cercando de cuidado, porque muitas pessoas por aí estão perdendo, né, essa questão de responsabilidade. E às vezes, pior ainda, que tem até alguns crentes que é assim, ô irmão, pode deixar que dia tal eu te pago. Aí a pessoa vai lá, confia, né, de boa fé, e quando vai ver, não paga, inventa um monte de desculpa, de mentira, e alguns nem isso faz, fica evitando. Isso aí é papel de homem de Deus, é papel de mulher de Deus. Ninguém está livre de imprevistos na vida. Olha o que aconteceu aí no Rio Grande do Sul. Olha o que está acontecendo aí. Acontece imprevisto, mas o mínimo que a pessoa tem que fazer é o quê? Dar uma satisfação. Fulano, isso aqui aconteceu por isso, por isso, por isso e por isso. Gente, um dos maiores patrimônios que eu e você podemos ter aqui nessa terra se chama credibilidade. É aquela famosa frase que alguém dizia, quem foi que falou? Fulano. Se fulano falou, está falado. Quem está me entendendo, levante a mão e diga amém. Então Davi falou, tenha coragem e seja homem, viu? Seja homem de verdade, seja homem. E aí ele vai dizendo aqui para a gente orar, olha que coisa linda, versículo 3. Primeiro, tenha coragem. Segundo, seja homem, ou seja, seja responsável, correto, determinado. E no versículo 3 ele fala assim, tenha zelo para com as coisas de Deus. Olha o que ele fala aqui, guarde os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os teus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Aí, se ele fizesse isso, olha o que vai acontecer. Para que prosperes em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo, se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente de todo o coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Amém, queridos? Zelo para com as coisas de Deus. Um dia esse próprio Davi disse assim, o zelo para com a tua casa me devora. O zelo para com as tuas coisas me consome. A Bíblia declara, guarde o teu pé quando entrares na casa de Deus, ou seja, quando entrares na presença de Deus. Então Deus é um Deus zeloso e Deus espera que a gente também tenha zelo. Zelo para com as coisas de Deus, zelo para com a palavra. A gente nunca pode abandonar a palavra, a gente não pode substituir a palavra, a gente não pode negligenciar a palavra. Hoje tem gente que faz assim, não, isso aqui é Bíblia, isso aqui é palavra de Deus, isso aqui eu concordo. Não, mas isso aqui já não é bem assim, isso aqui eu não vou fazer. Então não é isso que a Bíblia está dizendo. Davi falou para Salomão, guarde todos os preceitos. Se Deus falou para ser santo, seja santo. Se a palavra de Deus está falando que você tem que renunciar a alguma coisa para servir a Cristo, renuncia. Se a palavra está dizendo que você tem que amar a Deus e ao próximo, faça isso. Se a palavra de Deus está dizendo que você e eu precisamos ser dedicados, perseverantes, persistentes,
que a gente não pode olhar atrás, que a gente não pode desistir, que a gente não pode procurar um evangelho fácil. Vamos seguir a palavra, porque quando a gente segue a palavra, quando a gente guarda, o nosso caminho é próspero. Aquilo que a gente faz tem a bênção do Senhor. Queridos, o que faz a diferença na vida de uma pessoa é a bênção de Deus. Amém, amados? Se o Senhor não edificar a cidade, em vão edificam os construtores. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Então Davi está falando para ele: tenha coragem, seja homem e guarde os mandamentos do Senhor. Não leia apenas, não ache bonito, não se emocione e fique só por isso aí. Guarda, pratica, que isso aí seja, a sua conduta de vida ao longo de todo o seu reinado, porque se você fizer isso, você será bem-sucedido, você vai ser abençoado. Amém, queridos? Quem quer ser abençoado aí, levante a mão e diga glória a Deus. Então nós temos aqui 3 recomendações: coragem, quando fala ser homem, ou seja, seja uma pessoa de fibra, seja correto, seja determinado, seja uma pessoa valorosa diante de Deus, e guarde os mandamentos do Senhor. Amém, amados? Aí a bênção de Deus, será derramada sobre a nossa vida, tanto no sentido espiritual, como também no sentido material. Quem quer que essas bênçãos recaiam sobre a sua vida, levante a mão e diga amém. Você pode aplaudir ao Senhor para que a gente possa orar? Graças a Deus. Vamos então nos colocar de pé, amados. Aleluia. Conselhos sábios para a vida. Mais de 2.000 anos, quase 3.000 anos atrás, Davi deu esses conselhos a Salomão. E olha aqui para o pastor, olha, por um tempo Salomão fez isso. Durante algum tempo da trajetória dele, ele fez isso. E o reino de Davi já foi abençoado. Mas ele atingiu o seu ápice na época de Salomão. Mas infelizmente, em algum momento da vida, Salomão se perdeu. Em algum momento da vida, Salomão confiou na sua própria capacidade e deixou de obedecer a Deus. Ele começou a deixar que o poder, a fama, a glória, o sucesso, as riquezas, aquele casamento, aquela união com um monte de mulheres, casou com 1.000 mulheres, olha que coisa, gente. E aí o que aconteceu? Essas mulheres ímpias fizeram com que Salomão se afastasse de Deus. E aí a vida dele começou a descer ladeira abaixo, e o reino de Israel foi dividido. Então, queridos, que a gente possa tomar para o nosso coração esses conselhos que Davi deu a Salomão, porque se está escrito aqui na Bíblia, escrito está para ensino nosso, é o que diz a palavra de Deus. E se fizermos aquilo que a palavra do Senhor nos fala, nós seremos abençoados. Amém? Fecha os seus olhos, põe a mão no teu coração e vamos nos preparar para esse momento de oração. Que o Senhor nos dê coragem, que possamos ser pessoas valorosas diante de Deus, ou seja, homens e mulheres de uma personalidade cristã, de um caráter transformado, forjado pelo Espírito Santo, e que possamos guardar no coração os preceitos da palavra de Deus, para que sejamos bem-sucedidos. Vamos adorar ao Senhor com uma canção, amados? É onde eu quero estar. Logo assim, a gente vai orar ao Senhor. Vamos cantar esta canção de adoração. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas
você. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Vamos declarar. Seja um homem e uma mulher de valor. Guarde os mandamentos do Senhor para que sejam bem-sucedidos. Recomendações do Senhor para cada um de nós nessa noite. Que me reveja quero te ofertar mas ainda é pouco se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Vamos declarar para que possamos orar nessa noite. Por isso nós te louvaremos, Senhor. Te louvarei. Pai, recebe o nosso louvor. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti. Somente a Ti, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos falar com Deus agora, queridos. Feche os seus olhos. Vamos apresentar a nossa vida ao Senhor. O que Deus espera de nós aqui nessa noite? Que possamos seguir estes conselhos preciosos. Ele está dizendo para mim e para você nessa noite: filho, filha, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, tenha coragem, seja corajoso. Foi esta palavra que Davi disse a Salomão: coragem, seja homem, não seja uma pessoa qualquer, não seja uma pessoa indecisa, vacilante. Seja uma pessoa correta, seja uma pessoa determinada, seja uma pessoa firme, seja alguém de valor sobre a face dessa terra, seja luz, seja sal, seja meu filho neste mundo perdido e corrompido. Guarde os meus preceitos, guarde os meus mandamentos, porque eles vão pavimentar a sua estrada para o sucesso. Vamos orar então, amados. Senhor meu Deus, ouvimos a Tua palavra e aqui temos instruções, conselhos sábios para todas as áreas da nossa vida. Conselhos que abençoam o jovem, o adolescente, a criança, o idoso, o homem, a mulher, o pobre, o rico. Conselhos que nunca saem de moda, que nunca perdem a sua validade. Conselhos que funcionaram no passado, funcionam hoje e funcionarão amanhã. Então nós te pedimos, Deus, nos ajude. Ó Deus, nós não somos perfeitos e muitas vezes queremos fazer as coisas à nossa maneira. E aí está a principal razão e motivo para o sofrimento de muita gente. Então nós te pedimos, nos ajude a seguir estes conselhos sábios
que podem determinar, ó Deus, o sucesso na vida daqueles que o praticam. Que o Senhor nos dê força para que possamos ser corajosos, corajosos tanto no sentido espiritual quanto material. Que cada pessoa que está aqui neste culto de forma presencial e também online, que esta pessoa receba coragem, que esta pessoa não pare diante das lutas e desafios da vida, que possamos continuar sendo pessoas de valor, que possamos ser pessoas que engrandecem o teu nome, que o Senhor aí do céu olha para nós e tem prazer, ó Deus, na nossa pessoa. Davi estava dizendo para o filho dele: seja homem, seja responsável, seja alguém de princípios, seja alguém pautado pela palavra do Senhor. Que possamos ser também, Pai querido, que possamos agir desta mesma maneira, que possamos nos portar, ó Deus, deste mesmo modo sobre a face desta terra. Que possamos também ser zelosos, zelosos para com a tua palavra, zelosos, ó Deus, em relação ao nome que carregamos, porque sobre nós está o nome do Senhor. O Senhor é o nosso Pai, nós somos filhos do Senhor, e o bom filho quer honrar o nome do Pai. Então nos ajude para que possamos ser zelosos, para que possamos guardar a tua palavra no coração, não apenas guardar, não apenas ouvir, mas colocá-la em prática, para que sejamos abençoados em toda a nossa forma de viver. Entregamos a Ti as nossas vidas, Pai, que cada um de nós que aqui estamos, possamos sair daqui hoje fortalecidos e renovados pelo poder da Tua palavra. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém, Jesus. Diga comigo: coragem, valor e guardar a palavra do Senhor. Amém, amados? Você pode aplaudir ao Senhor bem forte? Amém. Glória a Deus. Pode assentar, amados. Quem recebe a palavra de Deus, diga amém. Quem é corajoso aí, diga amém. Então fique firme, não esmoreça, não desanime, porque Deus está com você. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero convidar você que está no culto, você que está em casa, vamos adorar ao Senhor nessa noite. Se você trouxe alguma coisa para adorar ao Senhor, se você trouxe dízimo, trouxe ofertas, pegue nas mãos agora, porque chegou o momento de consagrar ao Senhor aquilo que pertence a Ele. Você que está em casa, você que está acompanhando nossa transmissão, temos aqui, como sempre falamos aqui nos cultos, a nossa ferramenta online para que você abençoe a casa do Senhor, né? Para que você não só abençoe a casa do Senhor, mas também seja abençoado. A sua semeadura proporciona colheitas abundantes na sua vida. A Bíblia declara, né? Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Então, quando somos fiéis ao Senhor, Ele libera a bênção sobre a nossa vida. Então, você que está longe, aqui nós temos a conta corrente da igreja, para que você possa participar desse momento especial. Amém? Eu convido aqui para esta oração a Margaret. Vem orar conosco, Margaret, consagrando os dízimos e ofertas da casa do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Vamos orar, amados? Feche os seus olhos. Oremos em nome de Jesus. Senhor Deus e meu Pai, te agradecemos a oportunidade desta noite. Apresentamos aqui os dizimistas e ofertantes da tua casa, Pai, que o Senhor possa derramar bênçãos sem medidas. Aquele que precisa da porta do trabalho, que o Senhor possa abrir, o Senhor possa visitar os celeiros de quem está necessitado nesse momento. E que você, meu irmão, nessa noite receba as bênçãos dos céus e que você possa ofertar na casa do Senhor com muita alegria. Amém e amém. Que você possa vir ofertar aqui. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Amém? Se você trouxe uma oferta de amor, de fé, de carinho, venha no altar. Se você trouxe seu dízimo, venha também consagrar ao Senhor aquilo que você tem de melhor. Olha aí, ó, aqui é a puridade, né? Tá, então tá bom, viu aí, ó? Olha que benção. Deus abençoe nossa irmã Ivone, nossa irmã Loemi, em nome de Jesus.
Glória a Deus. Deus abençoe aqui nossa diaconisa Alice. Deus abençoe você que ofertou em casa, que dizimou, aqueles que não tiveram também como fazê-lo hoje. O Senhor abençoe a todos. Amém? Estamos nos aproximando do finalzinho do culto. Quero lembrar a todos que quinta-feira temos aqui o nosso culto de milagres, às 8 da noite. Domingo, o culto da família. E atenção, mulheres, quarta-feira que vem, aleluia, culto de mulheres, amém? Quem vai pregar? Pastora Elisandra. Pastora Elisandra, quem prega? A pastora Elisandra, olha aí, vai estar pregando aqui no culto de mulheres. Nós tivemos aqui pastora, me ajuda a lembrar, há 2 meses atrás, né? Pastora Tere esteve aqui abrindo os trabalhos aqui com o grupo missionário de mulheres. Pastora Elisandra vai estar pregando, toda a equipe aqui trabalhando, né? Nossa irmã Tereza, que é líder de mulheres, pastora Salete, né? Nossa vice-presidente, toda a equipe, né? Que faz parte aqui, né? Mulheres aí trabalhando. Essa semana eu vou estar divulgando, criando uma arte bonita, mandando para as mulheres aí, né? Para que na próxima quarta a gente tenha um culto poderoso, abençoado com essas mulheres valorosas, amém? Davi fala para Salomão: seja um homem de valor, seja alguém valoroso, né? E nós temos aqui mulheres abençoadas, mulheres guerreiras, mulheres valorosas, que fazem parte aqui da IEQ Monte Alegre, que são bênçãos de Deus aqui para a nossa comunidade e que estarão fazendo um grande trabalho aqui na próxima quarta-feira, amém? Alguma coisa para falar, pastor Elisandro? Não? Ok? Então tá bom, vamos nos colocar de pé na presença do Senhor e vamos agradecer a Ele por essa noite abençoada. Pastor Paulo, por gentileza, pastor, faça essa oração conosco, agradecendo ao Senhor por esse culto abençoado que tivemos aqui nessa noite. Vamos orar, por favor. Grandioso Deus, pela Tua maravilhosa graça, Pai, é que estamos aqui de pé e é que amanhã estaremos mais uma vez preparados, Pai, por tudo que vier sobre nós. Nós sabemos que os Teus anjos estão sempre pelejando por cada um de nós, pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família, Pai. Dá-nos a Tua bênção, nos guarde livre de todo mal, Senhor. Declaramos esse dia de quarta-feira um dia de próspero, abençoado, cheio de vitórias, porque sabemos que o Senhor está conosco. Abençoe a nossa vida, abençoe nossos irmãos gaúchos, ó Pai, fortalece-os, ó Pai, na Tua graça, suprindo todas as necessidades, Pai, assim como o Senhor tem suprido as nossas, Pai. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos estender as nossas mãos, nós que estamos aqui, você que está em casa, e vamos encerrar este culto recebendo a ministração da bênção apostólica. Que o amor de Deus nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a doce consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre.